Em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou a postura do senador Jorge Cajuru. Acompanhe com Fernando Martins. O deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi sabatinado por Augusto Nunes e os jornalistas convidados no programa Direto ao Ponto de ontem. Logo na abertura da entrevista, o deputado disse que os tempos atuais não trazem debate político, pois uma guerra foi armada pela esquerda. Na sequência, Eduardo Bolsonaro foi perguntado sobre a CPI da Covid, assunto que tem trazido rusgas entre os poderes. Eu acho que não cabe a um ministro do STF dizer ao presidente do Senado o que ele deve ou não fazer. E isso daí já se vê que abre margem para uma esculhambação, né? O senhor fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Que... Por exemplo, tem deputado entrando agora falando que é o seguinte, já que tudo que é cumprido o requisito, o presidente da Câmara ou do Senado tem que abrir, fala, não, vamos abrir então o impeachment do presidente Bolsonaro. Por outro lado, o próprio Cajuru entrou no STF, vamos abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? E agora, como é que faz? Porque é o seguinte, o STF vai ter que dizer, ou só vale contra o Bolsonaro e não vale para os demais, ou vale para todo mundo, e a gente vai ter aqui uma arruaça de impeachments e CPIs e etc. Outro assunto recente na pauta política do Brasil, a divulgação da conversa telefônica entre o senador Jorge Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro foi abordado. Para Eduardo, faltou o caráter ao senador Cajuru. Todos nós temos direito à privacidade e intimidade. Isso daí é garantia fundamental, inclusive previsto no artigo 5º da Constituição. Primeiro. Segundo, falta caráter. Poxa, uma conversa entre duas pessoas, ainda mais com o presidente da República, é que o presidente da República, muita gente fala, processa. O presidente mesmo, ele não está muito aí. O presidente, ele já sabe que ele não tem vida privada. O clima entre os poderes, sobretudo com o STF, também foi tema na entrevista. Para Eduardo Bolsonaro, alguns dos magistrados não ligam mais para a Constituição. Por que o ministro do STF está acima de nós? Se eu xingar qualquer um dos senhores aqui, se os senhores se tirem ofendidos, vocês vão mandar me prender? Não. Vocês vão entrar na justiça, correto? Então, tem alguns mecanismos dentro do Congresso, sim, mas o meu temor maior é pela instabilidade política que isso traz. Isso reflete no dólar, isso reflete na ação, isso aí atrasa a retomada do crescimento, isso interrompe a pauta do Congresso. Eduardo Bolsonaro também disse que os conservadores estão sendo caçados e torce para que as instituições retornem para o seu quadrado, porque o que está acontecendo é uma invasão de competências. Sobre a pandemia, o deputado filho do presidente disse que foi totalmente politizada. Ainda assim, disse que as coisas estão se encaminhando e que pretende ser vacinado no futuro, privilegiando agora as faixas etárias que apresentam vulnerabilidade maior à doença.